Bom, moçada, hoje a gente está aqui para falar para vocês um pouco sobre o charreteamento e, na verdade, é falar por que nós não trabalhamos com charreteamento. A gente não tem aqui intenção ou motivo de estar criticando o método em si ou estar criticando as pessoas que utilizam e dizer que não funciona ou que não dá certo. Simplesmente justificar o porquê que a gente não faz na nossa metodologia e mostrar para vocês que a gente não faz porque existe um fundamento para a gente teórico e prático para não executar o charreteamento. E eu posso dizer o seguinte, muitos cavalos que a gente pegou para trabalhar que foram charreteados, e eu não posso falar se foram bem ou mal charreteados, e também não quero entrar nesse mérito, eram cavalos que tiveram um pouco mais de dificuldade de trabalhar apoiado nos posteriores. Bom, então a gente vai começar o seguinte, é muito importante a gente deixar claro qual é a filosofia do método de treinamento Connect Horse. A gente visa trabalhar com comportamento, visa trabalhar com aprendizado e comunicação correta e adequada com os cavalos. Quando a gente fala de comportamento, eu estou dizendo que eu preciso dar a opção de fuga para o cavalo que é um predado e eu estou falando que eu preciso respeitar os limites do cavalo em relação ao seu instinto de sobrevivência. Quando a gente fala de aprendizado, eu estou querendo dizer o seguinte, eu preciso trabalhar com uma metodologia de treinamento que permita ao cavalo aprender a fazer um determinado exercício, uma determinada manobra e para ensinar o cavalo principalmente a trabalhar cada vez mais de forma tranquila, calma e relaxada. Então é muito importante que a gente tenha isso como diretriz. E o outro ponto seria trabalhar uma linguagem adequada, que seria a linguagem corporal. Então eu vou falar 5 motivos principais pelos quais a gente não usa e talvez eu pudesse listar até mais alguns. Mas qual que é o primeiro deles? Quando a gente vai trabalhar com charreteamento, seja ele no bridão ou na focinheira, a gente precisa trabalhar com a rédea um pouco mais longa. Isso quer dizer o quê? Se eu voltar e dar uma revisada no aprendizado e na comunicação com os cavalos, primeiro, estou trabalhando a linguagem corporal e eu estou num local onde o campo de visão do cavalo é prejudicado. Então fica muito difícil me comunicar com o cavalo por linguagem corporal se eu estou num local que o cavalo não consegue visualmente me identificar. Então isso já seria por si só um problema quando a gente trabalha com charreteamento. O segundo é o seguinte, talvez o mais importante ainda. A distância que eu estou da boca do cavalo, ela é muito grande. E a gente sabe que para o aprendizado do cavalo ser mais consistente, quanto mais rápido for a diferença ou o tempo entre o cavalo me dar a resposta que eu quero e eu dar o alívio para o cavalo, mais rápido é esse aprendizado. Se a gente pegar alguns trabalhos, falei entre 2 e 3 segundos essa resposta, mas pela nossa experiência, pela nossa prática, a gente diz o seguinte, quanto mais rápido você puder aliviar as rédeas, ou puder tirar a pressão, ou puder tirar o desconforto que você está colocando no cavalo quando ele faz o que você quer, mais rápido esse cavalo aprende. Então a gente quer que essa resposta nossa seja imediata. E quando eu estou fazendo esse charreteamento, a distância entre a boca do cavalo na minha mão eu acho longa demais, entre o cavalo receber o estímulo, mostrar para mim que aceitou aquele estímulo e eu dar o alívio para ele. Então eu não consigo fazer isso de forma imediata e eu prejudico um pouco essa comunicação. É como se eu atrasasse um pouco mais essa comunicação e isso não é uma coisa desejável para a nossa metodologia. Como eu falei, eu não quero criticar as pessoas que fazem ou o método em si, mas simplesmente mostrar por que nós não trabalhamos com charreteamento. Segundo ponto, quando a gente trabalha um cavalo no charreteamento, eu acho que em qualquer método de treinamento, uma coisa importantíssima é a gente trabalhar a questão da segurança. Eu preciso trabalhar com a máxima segurança possível para mim e a máxima segurança possível para o cavalo. E quando a gente trabalha no charreteamento, eu me coloco numa situação muito vulnerável. Eu estou exatamente no pé do cavalo. Então, eu estou numa posição que, para a gente, na nossa metodologia, ela é totalmente inadequada e a gente não deve, de maneira alguma, permitir que o cavalo dê as costas para a gente. Então, eu não quero utilizar um método ou um princípio de treinamento que vá contra a nossa filosofia. O que a gente quer é o seguinte, o cavalo sempre dando à frente e nunca te dando as costas. Por isso, mais um motivo para a gente não trabalhar um charreteamento, é que eu fico atrás do cavalo. Então esse seria um ponto muito importante. Com o passar dos anos também a gente foi entendendo o seguinte, eu quero cada vez mais ter uma menor quantidade de exercícios que resolvam o meu problema. Então eu não quero complicar demais.
Segundo, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nenhum tipo de movimento que não seja o mais próximo possível do que eu vou utilizar aquele cavalo durante uma competição ou durante uma prova. Então eu quero evitar e tirar do nosso método todos os movimentos que a gente acha que são desnecessários ou que são muito diferentes do que eu vou fazer quando eu estiver montado no cavalo. Então se a gente imaginar que, por exemplo, quando eu estiver montado, minha mão vai estar trabalhando por volta dessa altura aqui, ó. E quando eu estiver trabalhando no charreteamento, eu vou estar trabalhando com a mão nessa altura aqui, bem mais baixa. O que vai acontecer? E aí vocês já podem estar pensando o seguinte, mas eu posso colocar um celote e colocar uma argola aqui, a gente vai discutir isso depois. Ainda assim, essa mão está na posição muito baixa para a forma que a gente trabalha. Mais uma vez, eu não quero criticar quem está trabalhando com esse método, mas simplesmente mostrar que para o que a gente faz, essa é uma condição que a gente não quer e não deseja. Então eu vou estar trabalhando com a puxada de mão na posição, na altura que eu não vou utilizar quando eu estiver trabalhando esse cavalo montado. Então acho que a gente está perdendo um pouco de tempo trabalhando dessa forma. Um outro ponto importante em relação a essa posição das mãos, a posição que as rédeas vão ficar é o seguinte: quando eu faço o charreteamento, seja ele, por exemplo, com a rédea diretamente da focinheira na mão, ou da focinheira passando um celote ou passando no estribo indo na mão, o que está acontecendo naquele meio do caminho ali? Eu começo a perder um pouco o controle de como o bridão atua na boca do cavalo. E eu sei que se eu trabalhar com a mão aqui e acionar o bridão lateralmente, eu vou estar trabalhando com um lado só da boca de cada vez, ou seja, com estímulo no canto ou na comissura labial. Ao passo que quando eu trabalho com charreteamento, a rédea saindo um pouco mais para baixo, que eu puxo aqui, o que eu estou fazendo? Eu começo a pressionar mais as mandíbulas do cavalo, começo a pressionar mais as barras do cavalo, o bridão começa a trabalhar mais a questão da posição de quebra-nozes. E quando o bridão faz essa posição de quebra-nozes, ele ensina o cavalo ou a abrir a boca ou debruçar um pouco na embocadura para tentar sair daquela posição desconfortável para ele. Então essa é uma posição de mão que a gente não vai utilizar num cavalo montado e por isso eu acho que eu não devo fazer quando eu estiver trabalhando no meu cavalo. Então esse seria um segundo motivo para a gente não trabalhar com charreteamento. Um terceiro motivo, aliás, um quarto motivo, né, para a gente não trabalhar, a gente falou da questão da distância, da comunicação entre a boca do cavalo e a nossa mão. Um segundo, a vulnerabilidade que eu fico ao ficar no posterior do cavalo, e é um exercício que a gente não quer que aconteça na prática. O terceiro, da posição que eu vou acionar as rédeas e da posição que o bridão vai trabalhar na boca do cavalo, que são todos esses itens inadequados para o que a gente quer do cavalo. Bom, o que mais que a gente também precisa trabalhar, eu vou levar em consideração para não trabalhar com charreteamento. Eu vou pedir a ajuda de um amigo aqui para mostrar para vocês o seguinte. Ele vai se posicionar aqui para mostrar qual que é o efeito que vai acontecer quando eu aciono as rédeas. Então ele vai fazer uma simulação como se a mão dele fosse um celote. Eu vou segurar aqui, você segura o cabresto do outro lado para mim, por favor. Imagina que eu estivesse aqui atrás desse potro, ele estivesse em movimento e eu fosse pedir, por exemplo, para ele uma parada. Eu iria acionar minhas duas rédeas aqui, iria segurar, esperar esse cavalo parar, ele parou e iria aliviar. Parou, eu iria aliviar. Parou, eu iria aliviar. E eu queria que vocês observassem o que está acontecendo com essa rédea quando eu alivio. Ela está dando alívio na boca do cavalo? Não, na verdade ela está dando alívio no celote. O que muito cavalo vai começar a fazer naquele momento ali? Eles vão começar, tá ok, obrigado. Eles vão começar a puxar, ou esticar, ou projetar o seu corpo para frente para ele mesmo conquistar esse alívio sozinho. E isso é um ponto para mim extremamente importante e prejudicial para um cavalo que vai ser montado, ou seja, isso não deixa a mensagem clara para o cavalo e fere um dos princípios que a gente falou anteriormente do aprendizado, porque isso dificulta mais uma vez a comunicação e dificulta o aprendizado do cavalo. Um outro item que eu acho que talvez seja dos mais importantes pensando nesse cavalo futuramente quando ele for realmente trabalhado. O que vai acontecer? Quando eu uso o charreteamento no início, antes mesmo do meu cavalo ter qualquer tipo de comando, o que eu estou fazendo? Eu estou começando a estimular esse cavalo a flexionar a nuca. E um cavalo que flexiona a nuca muito cedo, antes de ter uma boa movimentação de espaço, o que acontece com esse cavalo? Ele começa a projetar o seu corpo para frente. Toda vez que você aciona a rédea, ele projeta o corpo para frente, ou seja, ele começa a debruçar nos anteriores. Então não é raro, muito pelo contrário, é extremamente comum a gente encontrar cavalos que foram charreteados e a grande maioria deles
tende a debruçar um pouco sobre os anteriores. A grande maioria deles tende a trabalhar com o pescoço mais paralelo, tende a trabalhar caindo um pouco sobre as espadas. E mais uma vez, eu não quero entrar no mérito se o charreteamento é bem feito ou mal feito. Eu estou justificando para vocês o porquê que a gente não faz. Eu acho até, acredito, que existem pessoas que façam muito bem feito, que têm excelentes resultados trabalhando com esse método. A gente não quer que essas pessoas deixem de trabalhar dessa forma, mas simplesmente mostrar para vocês por que a gente não faz. Bom, dito isso, muitos de vocês podem estar um pouco curiosos para saber, mas o que vocês fazem, como é que vocês vão controlar o cavalo? O que vocês precisam aí para controlar o cavalo? E eu diria o seguinte, um cavalo para montar eu preciso ter um mínimo de controle dele. E qual que é esse controle? Eu preciso ter uma flexão lateral de pescoço, como eu tive aqui agora. Eu preciso ter um controle da garupa desse cavalo. Eu preciso ter um controle das espadas do cavalo. E eu preciso que o meu cavalo saiba andar para frente quando eu solicitar para ele. E preciso que o meu cavalo pare quando eu pedir para ele para parar. E além do mais, eu preciso o quê? Ter um cavalo que saiba recuar quando eu pedir para ele. Bom, se eu tenho esses comandos aqui do chão, eu acho totalmente desnecessário a gente ter que trabalhar sob uma pressão maior, às vezes precisando da ajuda de alguém para fazer esse início e principalmente ensinando o cavalo a projetar o seu corpo um pouco para os anteriores. Posso fazer outras variações de exercício do chão? Sem dúvida nenhuma, posso fazer N variações diferentes. Posso, por exemplo, ensinar meu cavalo a ladear, fazer uma diagonal, mudar de direção rápido, usar mais posteriores, enfim, tem uma variação muito grande que a gente poderia fazer, mas eu quero mostrar o mais básico de tudo, seria o fundamento do fundamento de um controle do cavalo, que seria controlar pescoço, controlar a espada, controlar a garupa, e vocês viram quando eu coloco esse cavalo para guiar aqui, ó, eu já tenho uma encurvatura do corpo dele, ou seja, eu já estou trabalhando também as costelas desse cavalo. E vocês estão observando o seguinte, que a posição de mão minha ela é mais alta e quando eu quero dar um alívio, esse alívio é imediato para o cavalo. Eu trabalho mais próximo do cavalo e dou alívio de forma mais imediata. Vocês podem estar pensando, e como é que eu vou fazer para colocar bridão nesse cavalo? Um cavalo que sabe ceder a pressão como esse aqui, eu coloco o bridão nele, coloco a mão na posição correta e ele obedece exatamente igual ele faz no cabresto, como se não tivesse colocado nada na boca desse cavalo. E a gente até pode abrir um pequeno parênteses aqui, porque muita gente critica a embocadura na boca do cavalo e dizer o seguinte, quando ela é bem utilizada, ela não causa nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de dano ao cavalo. Bom, com esse vídeo nosso objetivo é mostrar para vocês um pouco do que a gente faz e principalmente o porquê que a gente faz dessa forma, ou melhor, na verdade, nesse vídeo, né, o porquê que a gente não faz esse tipo de trabalho no nosso dia a dia com os cavalos.